vocês. Vamos lá? Vamos. Universitário, formado em Ciência da Computação, palestrante e coordenador de cursos sobre a doutrina espírita, ligado à Associação Chico Xavier da cidade de Bauru. Nós convidamos o conferencista Renato Vernaschi para a conferência O Sentido da Vida. Muito bom dia a todos, meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria muito grande estar aqui no 3º Congresso da AME BH. E eu gostaria de agradecer, na figura do Rubatino, a toda a diretoria pelo convite, pela satisfação de estar aqui num congresso tão maravilhoso, que está com uma energia tão incrível e que a gente pode aproveitar bastante disso. Eu vou falar depois do Divaldo. Me ajudem. Quando o Divaldo saía, o meu pensamento era: vocês que estão aqui atrás dele, fica todo mundo, por favor. Não sai ninguém. Continua me ajudando. Mas tudo bem. Eu ia falar antes dele, ia ser bem melhor. Mas a gente sabe o que está previsto, né? Quando eu recebi o convite, eu tive a grande alegria de poder falar no estado de Minas Gerais. Eu tenho um carinho enorme, sou paulista, natural da cidade de Marília, e hoje moro na cidade de Bauru, também no interior de São Paulo. Mas eu já vim várias vezes a passeio, a negócios, a trabalhos profissionais, muitas vezes a Minas Gerais, em várias das cidades, aqui em Belo Horizonte algumas vezes, e criei um carinho muito grande por aqui. Minas tem legados marcantes no Brasil. E eu que gosto muito de música, nós temos aqui o Milton Nascimento e o Clube da Esquina, que deixou pérolas incríveis para a gente. Quantos encontros de mocidade espírita e de jovens pelo Brasil não foram encerrados com a música? Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, dentro do coração. Mais um pouquinho. Assim falava a canção que na América ouvi. E quantos encontros de cartas psicografadas que não foram embalados pela escola que o Chico nos trouxe desse tipo de trabalho, que era mantida a vibração com músicas e palestras. Quantos não tiveram também seus encontros embalados com a música daqui de Minas? Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Então Minas é isso. Minas deixa esses legados incríveis para a gente. Minas de Eurípides Barçanufo. Minas de Honório Onofre de Abreu. Minas de Haroldo Dutra Dias. Minas de Simão Pedro, de Arthur Valadares. E como não podemos deixar de falar, Minas do nosso querido e amado Chico Xavier. Então a alegria de estar aqui falando para vocês nesse estado incrível que eu adoro, nessa cidade que eu amo também, é muito grande.
agradeço novamente. A inspiração para o tema da palestra que eu estou trazendo para vocês hoje, para começarmos as nossas reflexões, é o sentido da vida. E a inspiração que tive para fazer essa palestra veio no finalzinho de uma palestra de um astrofísico americano muito conhecido, Neil deGrasse Tyson, que profere palestras desde os 15 anos de idade, muito eloquente em suas palestras, e hoje é diretor de um grande planetário em Manhattan, o planetário Hayden. E ele estava numa palestra sua, científica, quando de repente vem uma voz muito particular da plateia, quando ele libera para as perguntas, dizendo: qual é o sentido da vida? Mas era uma voz muito ingênua, que facilmente via-se ser de uma criança. E ele chega, curioso, olha para a criança no começo da plateia e fala: quantos anos você tem? E a resposta também é inusitada: 6 anos e 3/4. 6 anos e 3/4, perguntando por uma palestra, tendo o ímpeto de falar qual o sentido da vida, ele falou: pais dessa criança, guardem ele com cuidado, cuidem bem, porque esse vai dar trabalho e vai dar grandes frutos por aí. E ele, interessado pela pergunta, diz que as pessoas, a resposta dele foi: as pessoas passam muito tempo da sua vida achando que o sentido da vida é para ser encontrado, que eles vão procurar e vão achar em algum lugar o sentido da vida, como se fosse o prometido pote de ouro no final de um arco-íris, como se fosse o tesouro enterrado em uma praia, como se você dormisse sem sentido na vida e acordasse por mágica com este sentido encontrado. E ele diz que não, que o sentido da vida é algo para ser construído e não para ser encontrado, que nós temos que ter uma atitude de construção, e nessa atitude de construção devemos nos perguntar todos os dias, lembrando, essa é a resposta do astrofísico, não foi uma resposta religiosa, onde ele diz: a cada dia podemos nos perguntar: o que eu aprendi hoje que eu não sabia ontem? Qual o conhecimento que eu adquiri hoje que eu não detinha ontem? E ele, na visão de cientista, diz o seguinte: se nos fizermos essa pergunta todos os dias e nos respondermos todos os dias que conhecemos hoje algo que não conhecemos ontem, estaremos mais próximos de todo o conhecimento que se pode ter no universo. Agora vamos voltar para a nossa religiosidade. E dá para a gente traçar algum paralelo desta busca de todos os dias aprendermos algo, construindo este sentido da vida. Traçarmos um paralelo com a nossa origem, como espíritos que fomos criados de que forma? Simples e ignorantes. E que temos um destino final. Temos uma meta que nós chegaremos invariavelmente. E segundo o que foi dito maravilhosamente aqui em várias palestras, quer nós queiramos ou não, chegaremos à perfeição. Chegaremos à libertação das coisas que nos prendem à matéria. E se nós a cada dia aprendermos alguma coisa, reforçando essas duas asas que temos que ter como espíritos, para alçarmos o voo da perfeição, a asa do conhecimento e a asa do amor, e a cada dia formos conquistando uma coisa diferente de outra, estaremos construindo este sentido da nossa vida para a perfeição. Muito bem, se cabe a nós construirmos este sentido da vida, construção implica em ação.
A ação implica em vontade. Vontade que se pode exercer nos remete a algo que temos como dádiva, como característica de espíritos: livre-arbítrio. Temos sim o livre-arbítrio para tomarmos as nossas decisões. Então, diariamente em nossas vidas, nos deparamos com encruzilhadas morais. Diariamente em nossas vidas, nós nos deparamos com situações que nos colocam numa encruzilhada de decidirmos entre uma atitude e outra. E essa decisão nos coloca entre tomarmos uma decisão para o bem ou para o mal. Ah não, Renato, mas não é todo dia que a gente toma essa decisão. Essas são decisões importantes. Esse é um equívoco de pensarmos no nosso dia a dia. Porque quando a esposa chega de manhã, às 7h30, e fala assim: de novo essa toalha molhada em cima do lençol, estamos diante de uma encruzilhada moral. Como responder? Como responder? Você tem duas alternativas. Você pode chegar e falar assim: eu já tenho coisa demais para me preocupar. Já sustento grande parte das custas desta casa. Trabalho 3 períodos. Não tenho que ficar preocupado com uma toalha em cima da cama. Essa foi uma alternativa. A gente tem uma outra possibilidade. Sabendo que isso é importante para ela ou para ele, de onde quer que tenha vindo a reclamação. Fala assim: meu amor, a primeira estava tudo bem para vocês. A primeira ninguém estranhou. Essa segunda agora pareceu utópica. Não vou comentar nada sobre isso porque eu tenho minha mulher aqui na plateia. Meu amor, me perdoa. Eu sei que isso é importante para você. Eu não consigo prometer que eu nunca mais vou esquecer de pendurar a toalha. Mas eu consigo prometer que eu vou tentar todas as vezes. É uma decisão nossa. É uma decisão nossa. E por que às vezes, então, a gente escolhe o lado que vocês nem estranharam? Vocês estranharam o lado que eu considero certo, difícil, mas certo. O outro vocês ficaram de boa. Se formos em Gênesis capítulo 3, tem um tópico chamado bem e o mal, que diz o seguinte: os males de toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguir. A dos males que o homem pode evitar e a dos que lhe independem da vontade. Deus somente quer o bem. Só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Mas tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. Evitá-lo-á sempre que o queira. Então, naquele pequeno dilema moral de uma simples e aparente inofensiva toalha molhada em cima do lençol, há uma decisão moral entre o bem e o mal. E como tudo na vida é um ciclo de alimentação, de retroalimentação, eu tenho certeza
que se a decisão da resposta começar por meu amor, você pode ter certeza que nesse jogo maravilhoso da vida, de nos dar de volta aquilo que entregamos, as recompensas também virão. Não só em casa, mas como na nossa vida. Então o mal é uma decisão que nós tomamos. Não é maldição, não é genético, não vem de outrem, vem de nós mesmos. O mal é uma decisão nossa. Tem duas frases, não espíritas, que eu uso para ilustrar isso. A primeira delas é de Pablo Neruda, que diz: você é livre para fazer as suas escolhas, mas torna-se prisioneiro das consequências dela. E aí a gente pode ir para a física, para a terceira lei de Newton, que diz: para toda ação sobre um objeto, em resposta à interação com outro objeto, existirá uma reação de mesma direção, porém em sentido contrário, na mesma intensidade. É a terceira lei de Newton. Tudo aquilo que nós ofertarmos será respondido na mesma intensidade, porém no sentido contrário. Então as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas ações constroem o sentido que nós damos para a nossa vida. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: se o sentido da vida é uma construção, só por tratar-se da palavra construção, pode acontecer de uma hora para outra? É algo que pode acontecer instantaneamente na vida de uma pessoa? Se eu chegar para vocês e colocar aqui na frente blocos, cimento, água, areia, pedra, ferro, telhas, madeira, e falar assim: eu quero todos vocês juntos, em 1 hora entreguem uma casa construída aqui, é possível? Mesmo que todos nós atuarmos? Não será possível, porque tem o tempo dos materiais, tempo de secagem, tempo de preparação. A natureza não dá saltos. Esse orbe que nós estamos agora está desse jeito, porque começou a 4,5 bi, com B de bola, bilhões de anos. E nós, esta figura, Homo sapiens, estamos aqui há 220, agora recentemente falam em 250 mil anos para chegarmos nessa estrutura que temos. Tudo é devagar na natureza. Tudo é devagar. Então a construção do sentido da nossa vida também é algo que acontece com o tempo. Mas eu me pergunto para vocês: se o sentido que a nossa vida estava levando até determinado momento não nos estava agradando muito, você resolve alterar o sentido da sua vida, construir um novo sentido. É possível que esta mudança haja num ponto de ruptura? É possível que em determinado momento, você indo para determinado sentido, você resolva mudar o sentido da tua vida, e esta decisão aconteça de 1 hora para outra, através de algum momento especial, através de alguma constatação, de alguma interiorização sua, consigo mesmo, um evento externo, o que quer que seja. Há um ponto de ruptura? Pode haver um ponto de ruptura? Eu acredito que sim. Mas poucos pontos de ruptura foram tão incríveis quanto esse que eu vou trazer para vocês agora. Eu vou começar a ler, sem falar o livro, sem falar o autor, e rapidamente vocês vão descobrir de quem é. Em dado instante, todavia,
Quando mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes de tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina, sob pressão invisível e poderosa. Intimamente considera-se presa de inesperada vertigem após esforço mental, persistente e doloroso. A confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e ele tomba do animal, ao desamparo sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados, e no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu a seu encontro. A sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos lhe tocavam nos ombros a Nazarena, os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo, e foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo interroga em voz trêmula e receosa: quem sois vós, Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: eu sou Jesus. Banhado em pranto como nunca lhe acontecera na vida, fez ali mesmo, sob o calor escaldante do meio-dia, a sua primeira profissão de fé: Senhor, o que queres que eu faça? Paulo Estevão, desse livro incrível da literatura mundial, um dos romances, se não o romance mais lindo que eu já tenha lido. Nós não temos, talvez, o privilégio de Saulo, de sermos interrompidos em uma das estradas que percorremos pelo nosso irmão maior daqui da terra e do plano espiritual, para ele nos perguntar: meu irmão, por que me persegues tanto? Por que me contrarias tanto? Se já deixei para você as inscrições, porque ainda não a fazes? Porque não executas o simples que eu estou te dando, que eu já te dei há tanto tempo? Então nós não teremos um momento de ruptura desse, acredito eu. Se alguém tiver, pode no próximo congresso vir aqui relatar que vai ser sucesso. Robatino, se alguém tiver, convide, por favor. Iremos saber se alguém tiver assim. Mas podemos ter o nosso ponto de ruptura? Podemos, por algum fator, por alguma interiorização, por algum momento, algum repente que tivemos, a gente falar assim: eu vou mudar. Eu vou mudar esse sentido. Eu vou construir um sentido novo para a minha vida. Mas aí eu me pergunto para vocês, este episódio magnífico que eu narrei da estrada de Damasco, este episódio transformou Saulo no grande construtor do cristianismo primitivo? Foi esse fato que já o fez o grande cristão? Ou foi toda a sua peregrinação dolorida, perseguida, discriminada, nas cartas que escreveu arduamente, nas explanações que fazia para 2, 3 pessoas, em praça pública, na casa de alguém, escondido para não ser apedrejado depois, e algumas vezes o era? Foi o episódio da estrada de Damasco, ou foi sua peregrinação determinada? Então ele construiu. Ele poderia ter se virado para Jesus naquele momento e falado: declino, não necessito disso, vou continuar e vou lá fazer o que eu estava pretendendo fazer com Ananias.
Então, ele decidiu e começou a construir. E na primeira semana ele podia ter desistido. A sua persistência o fez crescer. Muito bem, nós temos essa possibilidade. Nós podemos, em determinado momento, alterar esse sentido e começar uma nova construção. Um grande defeito que temos é que em algumas dessas oportunidades de nós mudarmos esse sentido para onde a gente acha que realmente deve ir, é olharmos para trás e nos arrependermos profundamente daquilo que fizemos e ficamos presos às dores dos erros que cometemos. Isso nos impede de olhar para frente. Temos que ter a libertação desses erros, porque temos a eternidade para corrigi-los. E não há erro que não se possa corrigir. Mas eu magoei muitas pessoas, elas estarão ali para você se refazer. Para sempre estarão ali. Então sempre é possível o refazimento, a reconstrução. Não podemos deixar que esses erros do passado nos impeçam de progredir nesta construção do novo sentido. O Chico, nosso querido aqui de Minas, ele fala uma frase que percorre a internet diariamente sobre isso. Que nunca podemos voltar atrás para corrigir e fazer um novo começo, mas sempre podemos começar agora e determinar um novo final. Não é essa a frase dele? Que a gente acredita tanto. E aí, para falar sobre essa questão do passado, eu trago então 2 Chicos. Trouxe já o Chico Xavier com essa frase lindíssima. Trago um outro Chico que fala maravilhosamente bem dessa coisa do passado, mas há um problema. Ele fala de um dispositivo eletrônico. E quando eu falar sobre esse dispositivo eletrônico, da mesma forma que o Divaldo falou sobre a máquina de datilografia, as pessoas que assumirem que conhecem esse dispositivo eletrônico vão revelar que estão há bastante tempo nessa encarnação. E aqueles que desconhecem vão perguntar para o lado, para falar o que é isso, né? Mas eu vou falar do videocassete. A definição de pânico na minha adolescência era chegar na videolocadora com 5 fitas VHS que eu havia esquecido de rebobinar. E eu tinha que pagar uma multa para cada uma delas que deveriam ser rebobinadas. Quem se lembra disso, não fala para não entregar a idade. Guarda para si, fala assim, eu, lá dentro. Não fala para ninguém, tá bom? Muito bem. A Sharp do Brasil, quando estava completando 30 anos da sua fábrica aqui no nosso país, ela quis fazer um comercial na década de 90, e ela pediu para isso que esse grande gênio do humorismo, que criou centenas de personagens distintos e interpretados de maneira belíssima. De quem que eu estou falando? A genialidade está no reconhecimento também. Chico Anísio, que tem crônicas incríveis e maravilhosas, porque a sua inteligência se estende em várias artes. Ele nos presenteou com o seguinte texto: o meu sonho na vida era poder ter o poder de ser um videocassete de mim mesmo. Ter o controle remoto que me permitisse renascer experiências vividas. Eu poderia voltar no tempo, acelerar, pular cenas do próximo capítulo, parar a imagem no momento que me tivesse sido glorioso, vivê-lo outra vez. Talvez eternizar um grande acontecimento. Eu poderia correr a fita de modo a entrar na percepção do futuro, ou recuar para consertar, corrigir, para confirmar. Com esse aparelhinho eu poderia criar o ideal. Ah, o ideal.
O ideal é que nascêssemos com 80 anos. E aí, fôssemos ficando mais novos e mais moços, até que morrêssemos de infância. Nascendo com 80 anos, ele, com 60, se casaria com uma mulher de 59, mas com uma grande vantagem. A cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano ela iria ficando mais nova, até se transformar numa gata de 20. Depois ficariam noivos, namorados, a bicicleta, o velocípede, desaprenderiam a andar, esqueceriam como engatinhar o andador, o cercadinho, do cercadinho para o berço, as fraldas molhadas, o peito da mãe, até que num dia qualquer pararia de chorar. Seria o tempo voltando para trás, até aparecer o último homem, Adão. O último primeiro, a quem Deus colocaria sobre a sua mão, e ao invés de assoprar, inspiraria novamente para dentro de si. Não é lindo? A gente gostaria de ter esse poder às vezes. De poder voltar para... Se eu pudesse voltar naquele momento e não falar aquilo. Se eu pudesse voltar naquele momento e não tomar aquela atitude. E aceitado aquela proposta. Ou recusado aquela proposta. Mas a gente não pode. Mas a gente tem todo o tempo pela frente. E se a gente aceitar que temos o tempo todo, como que a gente vai acreditar, ou pelo menos perceber, que estamos, enfim, no caminho correto? Porque se a gente estava discordando com o sentido que estava indo a nossa vida, a gente de repente muda. Como saber se estamos nesse momento indo para o caminho correto? E então, a gente pode pensar o seguinte: se estivermos nos aproximando de Deus, tudo aquilo que fizermos que nos aproxima de Deus, é um caminho correto. Se estamos nos afastando de Deus, não é um caminho correto. Mas como que a gente pode saber se Deus é tão difícil, ainda impossível para nós de compreendermos a sua essência? Como que aquilo funciona? A pergunta do Livro dos Espíritos é muito curta, muito pouco elucidativa, porque ainda nos falta o sentido para entender essa magnitude. Então, como que a gente vai fazer? Mas nos deram uma boa prévia, uma boa indicação, na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus teria oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Pergunta que o Divaldo já trouxe aqui também, pois era o tema de sua palestra. A resposta mais curta de O Livro dos Espíritos: vide Jesus. Ou em algumas traduções, apenas Jesus. E eles complementam a resposta: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na terra. Deus nos-lo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Lembram-se quando não tinha GPS e quando não tinha celular com localização? Nós nunca chegávamos nos lugares naquela época? Chegávamos. Como que a gente fazia? Parava num posto de gasolina, perguntava, menos os homens que nunca perguntam, porque eles não admitiam naquela época. Não precisa perguntar nada não. Se perdia, mas não admitia, né? As mulheres eram mais humildes, sempre foram. A gente tem muito a aprender com elas. E a gente ia perguntando. E de repente você chega num posto e pergunta assim: eu quero chegar em determinada cidade. Essa cidade é Deus, vamos supor. A gente quer saber se a gente está no caminho certo.
Ele fala assim, é muito fácil chegar lá, você siga alguns quilômetros aqui, terá uma curva para a direita e outra para a esquerda. Se você continuar um pouquinho mais, você vai encontrar um grande ipê amarelo. Ele está muito florido, é um ipê frondoso, lindo, amarelo, gigante. Se você encontrar esse ipê, é só seguir mais um pouquinho que você chegará na cidade. Você já está no caminho certo. Esse grande ipê amarelo é Jesus. Se você chegar e trilhar os caminhos que Ele nos apontou aqui na terra, você já está no caminho para Deus. Porque o caminho para Jesus, esse ipê amarelo que a gente encontra, lindo e frondoso, é o caminho que nos leva a Jesus. E Ele nos ajudou, nos dando todas as dicas do que temos que fazer. Ele disse o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito, que são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles será também o reino dos céus. O caminho está aí. Ele foi dito pelo nosso mestre amado. Como devemos persegui-lo, perseguir este caminho, seguir os seus passos. E aqui o que estamos vivendo na terra é um ótimo momento para aproveitarmos. Emmanuel nos trouxe, nos prefácios que ele fez para os livros de André Luiz, momentos magníficos de reflexão. No nosso lar, no prefácio do nosso lar, ele disse o seguinte: o homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Por que é o nosso livro, a vida terrena? Porque nós escrevemos ela. Porque essa construção depende de nós. E encerrando esse prefácio do nosso lar, Emmanuel nos fala o seguinte: em nosso campo doutrinário, precisamos em verdade do espiritismo. Também precisamos de espiritualismo, mas muito mais, precisamos de espiritualidade. Então, mais do que religião, precisamos de religiosidade, que é a ligação, a conexão com Deus. E como claro que a doutrina espírita tem seus olhos e braços abertos a tudo que venha de outras doutrinas, que esteja direcionado para a prática da caridade desinteressada, que é o lema maior da nossa doutrina. Então eu trago, para começar a encerrar, a frase do nosso querido Papa Francisco. Esse ser iluminado que foi colocado numa posição tão importante para mudar alguns dos rumos dessa religião que tem passado nas mãos dele por transformações maravilhosas. E o Papa Francisco diz o seguinte: os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo e as folhas não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Papa Francisco, dizendo que a natureza foi feita para que vivêssemos para os outros e não com egoísmo. E para encerrar, eu vou contar uma história para vocês, que eu peço para o meu diretor amigo ali, no fundo,
que vai colocar um fundo musical para essa história que eu trago para vocês. Porque aquelas questões... Muito obrigado. As bem-aventuranças que o Mestre nos trouxe falam do homem de bem. E no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo estupendo, que deveríamos lê-lo todos os dias, tem um tópico chamado Homem de Bem, que tem lá uma diretriz do que devemos fazer. E eu trago a história de um homem de bem. O que ninguém sabia é que ele tinha esse valor dentro dele. E na verdade, acho que nem ele mesmo sabia. Porque um homem de bem também é humilde. Laerte era uma pessoa anônima. Sabe aquelas pessoas que andam na rua e ninguém percebe? Ninguém nota a presença? Ele era assim. Sua aparência era de alguém que nunca receberia atenção. Ele era absolutamente normal. Já com uma certa idade, ele parecia um ancião a perambular sem rumo pelas ruas e ruelas da cidade. Olhar perdido, a pele queimada do sol exaustivo, já revelava o passar dos anos em suas rugas. As roupas muito surradas, Laerte cuidava para que estivessem ao menos apresentáveis, para não chocar as pessoas, e vinham todas de doações. Os sapatos, que também eram sempre doados, nem sempre eram os dois iguais. E desta forma semi-mendiga, Laerte seguia a sua vida. Mas a vida dele não tinha sido fácil. Quando ainda moço, Laerte sofreu um grande revés. Seu pai e sua mãe, de vida muito humilde, morreram seguidamente. E ele, sem irmãos e sem nenhum outro parente, ficou sem ninguém próximo. Estava sozinho nesta encarnação. Acometido de uma doença pulmonar bastante grave, ele foi parar em um hospital e passou a não ver mais muito sentido em estar vivo, porque tinha muitas dores. Sem casa, sem família, sem referência alguma, sem emprego, sem rumo e agora sem saúde. A vida para ele tinha a impressão de que chegara ao fim. Neste período que esteve internado e chorando frequentemente com muitas dores, um dia ele abre os olhos no leito do hospital e se vê diante de uma figura masculina, de roupa branca, que ele não conhecia. E ele pergunta: "Você é novo médico aqui?" Ele fala: "Não, meu amigo. Eu só estou aqui para te entregar algo. Algo que você precisa." Laerte ficou curioso, mas a única coisa que ele viu na mão desse novo companheiro aí era um copo de água, apenas até a metade. Ele não achou sentido naquilo que estava por acontecer, mas deixou o amigo agir. Então esse amigo traz a cabeça de Laerte, que estava deitado, para facilitar que ele tomasse todo o conteúdo daquele copo. Ele toma e fala: "Isto vai fazer você se sentir um pouquinho melhor." Sem entender muito, mas sem questionar, Laerte deita novamente. E o amigo completa: "Feche os olhos um pouco. Deixa essa água fazer efeito. Quando você acordar, sua sensação será um pouco melhor." E fala. E ele cai num sono profundo como há muito tempo não conseguia. Quando acorda, ele achava que tinha, sem entender muito, mas sem questionar, sonhado aquilo. Laerte deita novamente. Mas ele encontra o amigo de novo. Ele fala: "Mas você está aqui ainda? Você é de verdade ou você é de mentira? Eu sonhei? Eu estou morto?" Ele dá uma risada gostosa para o amigo Laerte e fala: "Meu amigo, eu sou de verdade. Você está vivo. E eu estou aqui apenas para ver se você melhorou. Está melhor?" E o Laerte põe a mão no peito e faz uma suspirada profunda, sem dores, como há muito tempo ele não fazia. Ele se emociona, chora um pouco e fala: "Eu estou melhor sim. Estou melhor como há muito tempo não me sinto.
O que você tinha nesse copinho d'água? Você é bruxo? Ele dá risada de novo e fala: imagina, meu amigo, eu só trouxe o remédio que você precisava. Ele não aguenta de emoção pelo alívio das dores e chora no ombro do amigo. E antes desse amigo ir embora, ele fala: posso te perguntar uma coisa? Por que você é tão feliz? Desde quando você entrou aqui, que eu te vi pela primeira vez, você tem um sorriso nos olhos, você tem uma expressão de alegria. O que te faz tão feliz? Fala: meu amigo Laerte, quando você descobrir que a verdadeira felicidade está em fazer os outros felizes, em proporcionar a felicidade do outro irmão, mesmo que seja uma felicidade pequena, verás que teu mundo se tornará muito melhor, e muitas das respostas que você procura serão esclarecidas. Agora descanse, estará muito melhor ao amanhecer. E ele dorme, acorda no outro dia muito melhor, mas a vida de Laerte nunca mais seria a mesma. Todos os dias de manhã, ele se levantava e fazia a seguinte oração: meu Pai de amor, coloque hoje em meu caminho alguém que eu possa ajudar. Mesmo se for algo pequeno, quase insignificante, permita que eu ajude alguém hoje. Permita que eu faça alguém feliz. E assim ele saía para procurar ajuda. Mas antes ele passava em alguns jardins, colhia algumas flores e fazia um buquê improvisado. E começava a sua busca. E suas preces eram sempre atendidas. Alguém que precisava ajuda para atravessar a rua. Uma criança que deixava a bola correr pela rua. Uma idosa com dificuldade com as compras do mercado. Um senhor que não conseguia levantar do carro sem ajuda. Todo tipo de ajuda, a mais simples que seja, ele estava sempre lá. Só que a cada gesto de socorro, ele pegava uma das flores e entregava para a pessoa dizendo: uma flor para alegrar o seu dia. A senhora que ele ajudava, uma flor para alegrar o seu dia. A outra pessoa, uma flor para alegrar o seu dia. E ele ia distribuindo suas flores de ajuda e de alegria. E a vida dele foi assim. Porém, um dia, como se fosse uma sequela daquela primeira doença, Laerte acometeu-se novamente de uma infecção pulmonar, só que muito mais severa. As dores eram insuportáveis. Seus dias eram de muita dor, que eram constantes e inegociáveis, não importava o remédio que lhe era lhe dado. Ainda se via agonizando de muitas dores, quando numa noite fria que abateu o leito daquele hospital, Laerte desligou-se do corpo físico. Mas infelizmente, quando chegou no plano espiritual, chegou nas mesmas condições das últimas sensações na terra. Muitas dores. Ele ainda se via deitado, mas ele não sabia onde estava. Mas muitas dores no peito. Ele não conseguia respirar, mal conseguia abrir os olhos de tanta dor. E aquilo começou a agonizá-lo, ele não estava entendendo direito. Quando finalmente ele consegue abrir os olhos, ele vê ao seu lado uma senhora de expressão branda, carinhosa e muito emocionada. E ela estava ajoelhada ao seu lado. Quando ele percebe por ela estar ajoelhada, é que ele se dá conta de que estava deitado no chão. E ela chega para ele com uma flor em suas mãos e entrega para ele, colocando em cima do seu peito, uma flor para alegrar o seu dia. E quando ela se levanta, ele percebe que tem uma fila enorme de pessoas atrás dela. E cada uma delas se deita, se senta ao seu lado e fala: uma flor para alegrar o seu dia. Uma flor para alegrar o seu dia, um a um, se emocionando com a presença do amigo. E eles vão montando um mosaico de flores coloridas e perfumadas ao redor dele. E cada um que entrega uma flor leva um pouco da dor que estava no peito de Laerte.
Um a um vão retirando aquela angústia dele. E finalmente, o último da fila era uma pessoa conhecida. O amigo que o visitara no hospital. Ele abraça com toda emoção, chora copiosamente ao seu peito e fala: meu amigo, o que foi isso? Ele falou: meu amigo Laerte, essa foi a sua colheita. Essa é a colheita do homem de bem. A gratidão de todas aquelas pessoas que você se propôs a ajudar durante todo aquele tempo da sua vida. Você passou a olhar para o outro ao invés de olhar apenas para si mesmo. Você fez com que a sua alegria fosse a alegria daqueles que você ajudou por tanto tempo. E não há o que possa agradar mais o nosso Pai. Já está se sentindo melhor, meu amigo? Ele falou: estou melhor como nunca estive antes em minha vida. Eu tenho alguns daqueles copinhos d'água para distribuir. Você quer ir comigo? Ele falou: imediatamente. E quando o amigo ia, saindo daquele local, ele segura no braço e fala: antes, podemos passar em alguns jardins e pegar algumas flores? E os dois riem e seguem juntos. Distribuam flores, distribuam amores, distribuam gentilezas por onde vocês passarem, e descubram o melhor sentido para a vida de cada um, fazendo a vida de alguém melhor. Que a paz do nosso Mestre esteja sempre conosco. Muito obrigado. Linda, linda a explanação do nosso querido irmão, que toca os corações de todos nós. O Renato Vernasti, o sentido da vida. Que Jesus abençoe o nosso irmão, emocionado como todos nós, falando fundo aos nossos corações nesse evento fantástico da AME BH, da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte. Lindo, lindo mesmo.